Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, tenham contato também com outros textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Durante a semana, ouçam a leitura diária que é proposta na revista das lições bíblicas, num comentário em áudio que está à disposição no site do portal Escola Dominical. Vejam também os links do portal Escola Dominical nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, onde os irmãos terão acesso a outros textos de apoio e a outras videoaulas. Se tiverem dúvidas durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão e a irmã são convidados a participar da transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas, sobretudo, depois de ter tão bem preparado a sua aula da Escola Bíblica Dominical, não deixe de comparecer à sua igreja local, no domingo, para participar da Escola Bíblica Dominical. Toda esta parafernália que nós falamos aqui é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, que se realiza quando a igreja local reunida ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E já estamos no terceiro bloco do nosso trimestre, estudando a segunda epístola de Paulo a Timóteo. E hoje, nesta segunda lição da segunda epístola de Paulo a Timóteo, estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Hoje nós iremos estudar o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Como nós já dissemos na aula passada, nós tomamos uma linha um pouco diferente da do comentarista. O comentarista, ele na lição anterior, estudou a perícope. O que é isso, perícope? A perícope é um trecho da Bíblia que tem um sentido completo. Os irmãos sabem que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos é algo do século XII, século XIII, e nem sempre essa divisão tem a ver com os assuntos tratados. E nós temos, quando nós temos um trecho com um assunto completo, nós temos a chamada perícope. E o assunto que começa lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, na verdade ele se encerra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. O nosso comentarista, ele fez a sua lição de número 7 com base nessa perícope. Nós preferimos a divisão em capítulos. Por isso hoje, para evitar uma certa repetição que é entre as duas lições, é por isso que hoje iremos estudar o segundo capítulo todo, até porque é esta a leitura bíblica em classe da nossa lição. E nós então, para evitarmos repetições, preferimos tratar do segundo capítulo como um todo, embora reconhecendo que os 13 primeiros versículos fazem parte da perícope que começa na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo está a falar com Timóteo a respeito da sua conduta, dando orientações de como ele deveria liderar a igreja de Éfeso neste momento, que era um momento muito delicado da vida da igreja. A igreja estava sofrendo a sua primeira grande perseguição em nível mundial. O imperador Nero estava empreendendo aquela que ficou conhecida como a primeira grande perseguição romana contra a igreja. A igreja cristã sofreu no Império Romano 10 grandes perseguições,
e esta era a primeira grande perseguição que era sofrida pela igreja, a ponto de Paulo estar preso em Roma. E esta situação parece ter causado um certo desânimo na vida de Timóteo. O jovem pastor já estava enfrentando problemas internos na igreja de Éfeso. Ele havia sido mandado para Éfeso como uma espécie de interventor do apóstolo Paulo para impedir o avanço de alguns ensinos heréticos, judaizantes e gnósticos que estavam ameaçando a igreja de Éfeso. Havia ali alguns falsos mestres, alguns falsos ensinadores que estavam colocando em risco a salvação dos efésios. E como se não bastasse esses problemas internos, estas heresias que havia na igreja de Éfeso, começa esta grande perseguição promovida pelo governo romano. E Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano. Éfeso tinha uma das maiores igrejas cristãs da época e certamente os cristãos estavam ali também sendo perseguidos, ou correndo o risco de serem perseguidos. E isto abalou Timóteo. Timóteo, que deve ter presenciado a própria prisão de Paulo em Troade, estava um tanto quanto desanimado. E Paulo escreve esta carta para animar Timóteo, além de pedir que Timóteo viesse vê-lo na cidade de Roma antes que ele morresse, porque Paulo já tinha tido a revelação do Espírito Santo de que iria morrer. É este quadro de desânimo de Timóteo que Paulo procura enfrentar e procura dissipar através das suas orientações. E Paulo já havia dado a Timóteo exemplo de duas pessoas, dois tipos de exemplos de servos de Deus. Ele havia mencionado Figelo e Hermógenes, que haviam se apartado da fé, que haviam sossobrado na fé, que haviam perdido a fé, como também havia sido mencionado a ele próprio, Paulo, e a Onesíforo, que são exemplos de fé. Paulo estava preso, mas estava animado, não tinha medo da morte, estava se mantendo fiel a Deus. E Onesíforo havia arriscado a sua própria vida para ir visitar o apóstolo Paulo, para consolar e confortar o apóstolo Paulo, e provavelmente tenha morrido por causa disso, como nós vimos na lição passada. Depois de ter dado estes dois exemplos, de dois tipos de pessoas, aqueles que se mantêm fiéis na tribulação, como é o caso do próprio Paulo, de Onesíforo, e aqueles que sossobram na fé, que desanimam, que perdem a salvação, como é o caso de Figelo e de Hermógenes, Paulo então começa a dar instruções a Timóteo a respeito de como Timóteo deveria se portar. Lógico, Timóteo não poderia seguir o exemplo de Figelo e de Hermógenes. Timóteo tinha que seguir o exemplo de Paulo e o exemplo de Onesíforo. Então, como deveria Timóteo sair deste desânimo que o estava ameaçando, que estava tomando conta dele? Paulo diz, em primeiro lugar, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, ao diagnosticar esta doença espiritual de Timóteo, que era o desânimo, ele diz, olha, eu vou te ministrar um remédio, um fortificante para você, que é a graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos ser animados para enfrentarmos as tribulações da vida, para enfrentarmos as aflições deste mundo. Jesus nos ensina isso. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse, terminando as suas últimas instruções aos discípulos, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ensina que a arma, que o fator que impede que as aflições deste mundo venham a roubar a nossa fé é o bom ânimo. Mas como é que eu adquiro o bom ânimo? O apóstolo Paulo dá a receita aqui a Timóteo. Através da graça que há em Cristo Jesus. A graça veio por Jesus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e no versículo 17 é dito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que é a graça que há em Cristo Jesus? A graça é este favor imerecido que cada homem recebe quando crê em Jesus como único e suficiente Salvador. É o favor imerecido de Deus que vem através de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, que nos justifica diante de Deus, que faz com que o Espírito Santo venha habitar em nós, que nos santifica e nos dá forças para prosseguirmos confiando em Deus, aumentando a nossa fé no Senhor, que nos dá o amor de Deus, que o Espírito Santo derrama em nossos corações e que nos dá a esperança de que um dia viveremos com o Senhor para sempre na glória. Esta graça de Deus nos impulsiona a estarmos em comunhão com Deus. Esta graça de Deus nos dá a comunhão com o Senhor e a companhia do Senhor. E por isso, com a fé, o amor e a esperança dados por esta graça, nós prosseguimos caminhando para o céu, apesar das perseguições, das tribulações, das dificuldades, apesar das tentações que vêm do diabo, da carne e do mundo, e apesar das provações que vêm de Deus. Timóteo tinha que se fortificar na graça, tinha que crescer na graça, porque o crente ele tem que crescer na graça. É o que diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Como que nós crescemos na graça? Tendo uma vida de oração, uma vida de meditação diária nas Escrituras, uma vida de jejum, uma vida de obediência à palavra de Deus, de respeito às coisas sagradas, que é uma vida de temor a Deus, uma vida de verdadeira comunhão com Deus e com os nossos irmãos, que nós declaramos mensalmente ao participarmos da ceia do Senhor. Nos santificando, em outras palavras, nós nos fortaleceremos na graça que há em Cristo Jesus. Hans Burke, que escreveu o comentário Esperança de 2 Timóteo, que nós colocamos aí em nosso esboço, ele diz o seguinte: considerando que a nova vida nunca existe sem dínamis, isto é, a mobilização pelos efeitos do poder divino, a pessoa agraciada pode crescer nessa força. Como isso acontecerá? Timóteo deve permitir que se processe nele aquilo que a graça propõe. Não precisa desanimar, porque pode ser diariamente renovado. Sua própria fraqueza humana não impede que Deus o fortaleça. Carrega o tesouro, o que lhe foi confiado, em um recipiente de cerâmica quebrável,
para que se torne ainda mais claro de onde provém a sobreexcelente magnitude do poder, a saber, não do conhecimento e da vontade humanos, mas de Deus. Crescer na graça é ter uma vida de aproximação contínua em Deus. Era isso que Timóteo deveria fazer. Timóteo não deveria olhar para o governo romano perseguindo a igreja. Timóteo não deveria olhar para os hereges que estavam perturbando a igreja de Éfeso. Timóteo precisava olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Timóteo precisava se santificar, buscar a presença de Deus, e assim ele se fortificaria na graça. O desânimo iria embora, o bom ânimo retornaria, e ele poderia prosseguir caminhando para o céu. E Paulo dá então uma segunda determinação. A primeira é que ele se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. A segunda determinação que Paulo dá é que ele deveria confiar a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a palavra de Deus. O obreiro, ele se fortifica na graça que há em Cristo Jesus quando ele exerce o ministério da palavra. Timóteo tinha de ensinar a homens idôneos, a homens fiéis, a doutrina, a palavra, para que a obra de Deus prosseguisse, continuasse. Paulo sabia que iria morrer, estava no final do seu ministério. E ele havia ensinado a palavra a Timóteo. E Timóteo deveria agora ensinar a palavra a homens fiéis, idôneos, para que estes homens também pudessem ensinar a palavra de Deus. Paulo estava preocupado com a continuidade da igreja. O seu ministério estava terminando, mas ele sabia que a igreja tinha de continuar. Que bom seria que os obreiros pensassem da mesma maneira. Há muitos obreiros que não sabem ou fingem não saber que um dia o seu ministério irá acabar. E que se Jesus não voltar, é preciso que haja uma nova geração que continue a obra de Deus. Charles Spurgeon, ao comentar este versículo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 2, ele diz que aqui está a verdadeira sucessão apostólica. A sucessão apostólica verdadeira é essa. Os apóstolos ensinaram os primeiros pastores a palavra de Deus. Esses primeiros pastores ensinaram aos outros pastores. E assim, sucessivamente, nós temos quase 2000 anos de igreja e a sã doutrina tem sido ensinada. Porque uma geração tem que ensinar a palavra de Deus a outra geração. E nós nos preocupamos, irmãos, porque hoje nós não temos visto isto em muitas igrejas locais. A começar dos nossos jovens, crianças e adolescentes, o nível de analfabetismo bíblico das nossas igrejas está crescendo assustadoramente. Não há cuidado para o ensino da geração seguinte. E nós corremos o risco de ficar como estão as igrejas da Europa e dos Estados Unidos. Muitas igrejas estão fechando, porque quando os idosos morrem, não há uma nova geração. Esta nova geração não foi ensinada na palavra de Deus, apostatou da fé, abandonou a fé, e as igrejas estão fechando, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e isto, se Jesus demorar um pouco, acontecerá no Brasil, porque nós estamos sendo negligentes na transmissão da doutrina às gerações seguintes. Quando o obreiro ele ministra a palavra, quando ele ensina a palavra de Deus a homens fiéis, para que eles também possam ensinar no futuro, ele está garantindo a continuidade da igreja e está criando nele mesmo o bom ânimo. O exercício do ministério da palavra é essencial para que o obreiro
posso enfrentar as dificuldades da vida. Por quê? Porque Jesus disse, lá em João 17:17, orando por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o obreiro ministra a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, ele se santifica e ele santifica o povo que está sob a sua responsabilidade. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é a espada do espírito, mas é uma espada de 2 gumes, é uma espada bigúmia. Ela corta para a frente, mas ela também corta para trás. Quando o ministro de Deus, quando o obreiro, ele ensina a palavra de Deus, ele é santificado pela palavra e o povo também é santificado. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus, mas também exerça o ministério da palavra. Dê valor ao ministério da palavra. O ministério pastoral, irmãos, ele tem como ponto básico o ministério da palavra. O pastor, ele precisa ensinar a palavra de Deus aos crentes e pregar a palavra de Deus aos incrédulos. Este é o cerne, esta é a essência do ministério pastoral. E muitos obreiros hoje em dia perderam esta noção. Não têm consciência de que eles foram constituídos como pastores para pregar a palavra e ensinar a palavra. Estão hoje ocupando o seu tempo com muitas coisas e deixando o essencial de lado. Eles devem se lembrar dos apóstolos. Os apóstolos, eles, quando houve o começo do problema lá em Jerusalém, a respeito da assistência social, eles verificaram que a assistência social estava tomando muito tempo deles. E eles então criaram o diaconato, porque eles disseram o seguinte, lá em Atos capítulo 6, no versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Paulo está dizendo a Timóteo: dedique-se ao ministério da palavra. A sua função é essa. Você deve perseverar no ministério da palavra. Ensinar a doutrina a homens fiéis, idôneos, que possam também ensinar os outros. Obreiros dos dias de hoje, acordem, dediquem-se à oração e ao ministério da palavra. Foi para isso que os irmãos foram chamados para o santo ministério. As coisas materiais, as coisas terrenas, devem ser supervisionadas, sim, por aquele que preside. Mas ele não pode tomar o seu tempo com estas coisas e deixar de lado a palavra de Deus. Não deixe de lado a palavra de Deus. Os apóstolos dizem: isto não é razoável, isto não é admissível. Paulo diz para Timóteo: você está enfrentando heresias no meio da igreja. Você está enfrentando a perseguição do governo romano. Mas não deixe jamais o ministério da palavra. E esta informação de Paulo depois diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está dizendo a Timóteo: você não pode desanimar. Você tem que exercer o ministério da palavra,
estar inclusive disposto a morrer pelo Evangelho. Tomás de Aquino, e nós colocamos aí no nosso esboço, o grande teólogo da Idade Média, ele diz o seguinte: Paulo levou Timóteo a pregar o Evangelho diligentemente, aqui para aguentar sem desmaio o martírio. Timóteo deve ser o primeiro a suportar a paixão pela salvação dos fiéis. Em segundo lugar, ensina-lhe como ele deve resistir os infiéis. Prepara-o para suportar o martírio e o chama para o mesmo. Paulo está escrevendo a sua última carta. Paulo sabe que vai morrer por causa do Evangelho. E ele quer que Timóteo tenha esta mesma disposição, se necessário for, morrer pelo Evangelho, morrer por causa de Jesus Cristo. É isto que Paulo quer que Timóteo esteja disposto. Irmãos, o obreiro, ele tem que estar disposto a morrer pelo Evangelho. Ele tem que ter uma dedicação tal que ele dê o devido valor ao ministério que ele recebeu. Ele recebeu o ministério de Jesus. Foi Deus quem o escolheu para o ministério. E por isso ele tem que estar disposto a servir ao Senhor. Não é fácil, eu sei. Mas é o que a Bíblia exige. Paulo diz: sofre comigo as aflições. Irmãos, nós devemos ter comunhão nas aflições. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, e no versículo 10, ele diz o seguinte, à igreja de Filipos: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo diz que ele tinha que estar em comunhão com Jesus Cristo, ser um com Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus diz na oração sacerdotal, voltamos a ela lá no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. Paulo diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o crente vai mostrar ao mundo que Jesus foi enviado de Deus para a salvação do mundo? Tendo comunhão com o Senhor. Quando o crente está em comunhão com o Senhor, ele é um com o Senhor. E ao ser um com o Senhor, ele participa de tudo que Jesus participou. Quando nós somos um com o Senhor, nós vamos participar da glória de que ele está participando agora. Jesus está à direita do Pai. E ele prometeu, está ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no final da carta que Jesus mandou a Laodiceia, que ele concederá ao que vencer, que se assente no seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono do seu Pai. O lugar de glória de Jesus no céu também está reservado para nós. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, vos voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós já desfrutamos da comunhão com Jesus. E por isso nós podemos entrar na presença de Deus, chegar ao trono da graça, como diz o escritor aos Hebreus, entrar no lugar santíssimo, como diz o escritor aos Hebreus, desde já desfrutarmos da glória eterna. Quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus, nós entramos na glória celeste, nós já estamos participando da glória do Senhor. E iremos participar glorificados na plenitude quando do arrebatamento da igreja.
Mas se nós estamos em comunhão com Jesus, nós também temos que participar das suas aflições. Para Jesus chegar à direita do Pai, ele teve que passar pelo Getsêmani, ele teve que passar pelo Calvário. E nós que estamos em comunhão com ele, também participaremos das suas aflições. É por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós devemos seguir as pisadas de Jesus. E quando o apóstolo Pedro falou sobre as pisadas de Jesus, falou sobre sofrimento. Está lá em 1 de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sofre comigo as aflições. Você precisa sofrer as aflições, Timóteo. O Evangelho não é uma vida regalada neste mundo, porque nós estamos em comunhão com Jesus. E assim como Jesus foi odiado pelos homens, nós também seremos odiados pelos homens. Assim como Jesus foi ferido e cuspido pelos homens, nós seremos feridos e cuspidos pelos homens. E muitos, assim como Jesus morreu por causa do Evangelho, por causa dos pecadores, nós haveremos também muitos de morrer por causa das coisas de Deus. Timóteo, você não deve ficar desanimado por causa das perseguições, por causa das aflições. Você tem que estar disposto a morrer pelo Evangelho, porque você deve participar, por estar em comunhão com Jesus, das aflições e dos sofrimentos do próprio Cristo. E aí Paulo traz 3 figuras para Timóteo. Diz para Timóteo: o ministro de Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele é um soldado. Ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O soldado, ele tem que estar em forma, ele tem que estar preparado para a luta. Ele, quando vai à luta, ele deve se esquecer de tudo. O soldado, ele deixa a família, o soldado, ele deixa o seu emprego, o soldado, ele deixa as preocupações do dia a dia para ir à luta, para ir à guerra. E sua única preocupação é vencer a batalha, vencer o inimigo, para então encerrar a sua missão e voltar para a sua vida normal. O soldado, ele é retirado da normalidade da vida. Ele assume uma outra vida, que é a luta, que é a guerra, que é a batalha, que o consome totalmente, e a sua mente está única e exclusivamente voltada para a batalha, para a guerra, para a luta. E enquanto a guerra não acabar, ele não volta à sua vida de antes. O ministro de Jesus Cristo, ele é um bom soldado de Jesus. Ele também está lutando contra as hostes espirituais da maldade. Ele está lutando contra o pecado. Ele está lutando contra o diabo. Ele está lutando contra o mundo. Ele está lutando contra a carne. E por isso ele não se deixa envolver por nada. Ele abandona a sua vida anterior. Ele deixa as coisas terrenas de lado. E na sua mente só está uma coisa: a necessidade de vencer o inimigo. A necessidade de vencer a batalha. Timóteo, ele não deveria se preocupar com a sua vida, ele não deveria se preocupar com a sua posição social, ele não deveria se preocupar com a situação política, ele deveria se preocupar em ganhar almas para Jesus Cristo, em se santificar e em levar o rebanho que lhe foi confiado para o céu. É isto que tem que estar na mente do obreiro. Ele tem de lutar contra o mal, contra o pecado. E quando terminará esta luta? Esta luta terminará quando Jesus voltar, ou quando Ele nos chamar para a sua glória. Nós nunca voltaremos àquela vida anterior. O soldado, se termina vivo a batalha,
Ele volta para o seu dia a dia que tinha antes da guerra. Mas o crente, ele não vai voltar, porque esta guerra é até a morte, ou até a vinda de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida velha, a vida antes do início desta luta contra o mal, ela desapareceu. Nós temos agora uma nova vida. Nós somos novas criaturas. E esta vida está escondida com Cristo em Deus. E nós somente temos de lutar contra o mal, aguardando o fim da guerra, quando da nossa partida para a dimensão eterna, ou da vinda de Jesus no arrebatamento da igreja. Mas há uma segunda figura que Paulo apresenta aqui. Ele diz que o obreiro é um soldado, mas ele diz também que o obreiro, ele é um atleta. Ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aqui é uma discussão se ainda nós temos a imagem do soldado, mas a maior parte dos intérpretes entende que aqui nós temos a ideia do atleta, que Paulo já havia falado em outras cartas. Timóteo deveria ser como um atleta olímpico. O atleta se abstém de tudo para se colocar em forma para alcançar o prêmio. A medalha de ouro, ou naquele tempo, nas Olimpíadas gregas, aquele ouro da vitória. Aquela coroa de folhas, né? O ouro da vitória. Timóteo, ele deveria correr atrás do prêmio, que é a salvação, que somente se aperfeiçoará quando da glorificação, o dia do arrebatamento da igreja. É por isso que Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Timóteo, ele estava numa corrida, numa carreira, a carreira ministerial, que não é o que muita gente pensa hoje. Muita gente pensa hoje que carreira ministerial é obter posições, de dirigente de uma subcongregação, passar como dirigente de uma congregação, depois para dirigente de uma congregação maior, depois para dirigente de um grupo de congregações, depois para a presidência de um campo, e assim por diante. Não é isso. A carreira é aquela corrida que nós estamos fazendo para chegar ao céu. É o que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É esta mesma carreira que Paulo diz nesta mesma carta, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, ele foi um grande soldado. Acabei a carreira, foi um atleta vitorioso, e guardei a fé. Esta carreira é a nossa ida em direção ao céu, sem parada, sem diminuição de risco. É uma verdadeira maratona, onde eu tenho que dosar a minha velocidade para não ficar esbaforido, esgotado e parar no meio do caminho. Mas eu tenho que continuadamente, com disciplina, sem me envolver com as coisas desta vida, não me deixando embaraçar com as coisas desta vida, com as paixões carnais, não me deixando embaraçar com o meu eu, não me deixando embaraçar com o mundo que está no maligno. Eu prossigo para ser um vencedor.
Todos nós nos lembramos daquele maratonista brasileiro que liderava a maratona numa Olimpíada e, de repente, alguém o abraçou e ele perdeu a medalha de ouro por causa disso, porque se embaraçou com algo que era alheio ao seu objetivo, ao seu propósito. Timóteo tinha que ser um atleta, não se embaraçar com nada e estar focado no alvo, que é a glorificação. E a terceira figura que Paulo dá aqui a Timóteo é a figura do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Timóteo, ele tinha que lembrar que o lavrador, o agricultor, ele é o primeiro que come daquilo que ele planta. Ele planta arroz e ele, quando colhe o arroz, ele deixa um pouco de arroz para ele. Ele não vai vender tudo. Ele aproveita aquilo que ele plantou para comer. E Paulo diz: o obreiro deve ser um lavrador. Ou seja, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos do seu ministério. E nós não estamos falando aqui de remuneração. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo falou sobre a remuneração que o obreiro faz jus. Mas aqui ele está falando dos frutos de justiça. O obreiro é o primeiro a se santificar para poder levar os outros à santificação. O obreiro é o primeiro a aprender a palavra de Deus para poder ensinar a palavra de Deus aos outros. O obreiro é o primeiro que tem que orar para depois levar a igreja local à oração. O obreiro é o primeiro a se purificar, a temer a Deus, para poder levar a igreja local ao temor do Senhor. O obreiro é o primeiro que tem que estar em comunhão com Deus, para levar a igreja local à comunhão com Deus. O obreiro, ele deve ser o exemplo dos fiéis. É o primeiro que tem que desfrutar da comunhão com Deus para que possa ministrar a palavra aos outros. E aí nós vemos o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo estava dando essa orientação a Timóteo porque ele podia falar, ele tinha moral para falar. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo, ele cuidava da sua vida espiritual primeiro, para poder cuidar da vida espiritual dos outros. E o obreiro, ele tem que cuidar primeiro da sua vida espiritual, para poder cuidar da vida espiritual dos outros. Como dizia o saudoso pastor Anselmo Silvestre, lá de Belo Horizonte, tem que começar pelo altar. O fogo tem que começar pelo altar. A santidade, a pureza, a comunhão, o fervor, a unção tem que começar no obreiro, no ministério, para depois atingir a igreja. O obreiro, ele é um soldado, ele é um atleta e ele é um lavrador. Como soldado, ele deve lutar, ter em mente a luta contra o mal, deixar de lado a vida anterior. Como atleta, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Ele tem que ter como foco a sua glorificação, a sua carreira. E como lavrador, ele deve ser o primeiro a dar exemplo de uma vida espiritual sadia, o primeiro a ter comunhão com o Senhor. O padre Antônio Vieira, o maior orador sacro em língua portuguesa, no seu famoso Sermão da 60ª,
um dos sermões mais conhecidos em língua portuguesa, ele diz o seguinte, e é importante que nós digamos isso, a respeito do exemplo que deve dar o obreiro. Ele diz assim: suportar estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte do ouvinte, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Entre o semeador e o que semeia é uma muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa é o que peleja. Uma coisa é o governador e outro que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outro que semeia. Uma coisa é o pregador e outra é o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão ao ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não suporta nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o conceito de que sua vida, de sua vida tem os ouvintes. Antigamente, convertia-se o mundo. Hoje se não converte ninguém, porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. Antônio Vieira aqui é bem claro. O pregador deve ser um exemplo. A sua vida deve ser uma pregação. A sua pregação deve começar na sua vida. Mas Paulo continua as suas orientações a Timóteo. Ele diz o seguinte: considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Paulo dá dois fatores importantes para que Timóteo não desanimasse. Dois fatores que mantêm o obreiro na ativa e animado. O primeiro é a ressurreição de Jesus. E o segundo é a fidelidade do Senhor. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã, não é vazia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12,
Paulo diz assim: ora, se pega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Nós não temos que ter medo da morte. Nós temos de pregar o Evangelho, porque nós temos a garantia de que a palavra de Deus é a verdade. Nós temos a garantia de que Jesus é efetivamente o Senhor e o Salvador da humanidade, porque Ele ressuscitou. O túmulo vazio em Jerusalém nos dá ânimo, nos dá garantia de que o Evangelho é a verdade, de que nós estamos pregando a verdade, de que Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda, não é uma fábula, não é conto de carochinha. Ele é o Salvador do mundo, e Ele prova isso porque Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Porque os discípulos que eram tímidos, que eram medrosos, evangelizaram Roma, o Império Romano, o mundo todo da época, com intrepidez, e enfrentaram a morte. Porque os cristãos morrem por causa do Evangelho, desde os apóstolos até os dias de hoje, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós estamos falando o certo, o correto, a verdade. Paulo diz: olha, eu sofro trabalhos, aflições, tribulações, a morte eu enfrento porque Jesus ressuscitou. Esse é o primeiro fator que deve animar o ministério de cada um dos servos do Senhor. Jesus ressuscitou, e por isso o que nós pregamos é a verdade, por isso o que nós pregamos é a realidade. Mas existe um outro fator, é a fidelidade do Senhor. Paulo diz: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Jesus é fiel, Ele cumpre os seus compromissos. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos a obra de Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Paulo estava preso, só Lucas estava com ele estava abatido, mas ele sabia que não estava sozinho. Ele mesmo diz: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém estava comigo naquela audiência, Timóteo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Jesus é fiel. Pode Figelo, Hermógenes terem me abandonado, mas Jesus não me abandona, porque Ele cumpre os seus compromissos, e Ele disse que estaria todos os dias da minha vida comigo. Mas também eu posso aqui pregar, a palavra de Deus não está presa, eu continuo pregando aqui na prisão. Por quê? Porque o Senhor prometeu cooperar conosco. Quando nós pregamos a palavra, Ele confirma a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. É o que nós vemos lá no Evangelho segundo Marcos, que os discípulos saíram, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Jesus prometeu estar conosco. Jesus prometeu cooperar, trabalhar junto conosco. E Ele é fiel. E por isso nós podemos fazer a obra de Deus. Depois de dar estas orientações de ânimo a Timóteo, Paulo diz: cuide dos fiéis, esteja disposto a morrer pelo Evangelho, ensine a palavra aos fiéis, seja um soldado, um atleta, um lavrador, mas não deixe de enfrentar os hereges. E Paulo volta mais uma vez a falar a Timóteo: Timóteo, não é porque a igreja está sendo perseguida
que você vai negligenciar internamente na igreja. Continue combatendo os hereges. Resista aos infiéis. Como nós dissemos aqui. Tomás de Aquino diz, primeiro, Paulo diz para ele cuidar dos fiéis. Ser um fiel e cuidar dos fiéis. E em segundo lugar, resista aos infiéis. E aí, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você deve, em primeiro lugar, não entrar em contendas de palavras que nada aproveitam e são para a pervenção dos ouvintes. Você deve resistir aos infiéis, mas deve ser prudente. Não adianta debater e discutir com quem não quer se arrepender. Não entre em discussões vazias e vãs. Você deve ensinar a boa doutrina. Você deve excluir os hereges da comunhão da igreja e não deve entrar na deles. Não deve, através de métodos carnais, querer obter vantagens ou o arrependimento dos hereges. Não entre em contendas de palavras. Timóteo, cuida do rebanho, mas não fique debatendo, criando polêmicas que só vão criar escândalos. E ao invés de você ganhar os hereges, os desviados, você vai perder os fiéis por causa do escândalo. Cuida da doutrina. Não permita heresia na igreja, mas não entre em debates nem em contendas de palavras. Agora, para enfrentar os hereges, Timóteo, você em primeiro lugar precisa ser um obreiro aprovado. Esse é o título da nossa lição. Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Para que o obreiro possa enfrentar as heresias, os falsos ensinos, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Primeiro ele precisa fazer a lição de casa. Ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Olha o que diz Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro, ele precisa ser aprovado por Deus. Ele precisa se apresentar a Deus aprovado. Ele tem que obter a aprovação de Deus, não a aprovação do povo. Hoje muitos obreiros estão querendo ser bonzinhos, simpáticos, populares, virar celebridades. E por isso eles querem agradar o povo. Mas o obreiro ele tem que se apresentar aprovado diante de Deus. Olha o que diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmãos, nós temos que ser aprovados diante de Deus. Não agradar aos homens, mas agradar a Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, e ele podia dizer isso a Timóteo porque ele vivia isso. Ele diz lá em Gálatas 1:10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O obreiro não tem que agradar aos homens, o obreiro tem que se apresentar a Deus aprovado. E como é que o obreiro se apresenta a Deus aprovado? Em primeiro lugar, demonstrando fé. Porque o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O obreiro tem que ser um homem de fé, um homem que confia em Deus, um homem que mostra ao povo que ele crê na palavra, tanto que ele vive a palavra, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática. O obreiro ele tem que demonstrar fé.
Agora, se o obreiro é frágil, se o obreiro não confia em Deus, se o obreiro é tímido, se o obreiro se deixa abalar por qualquer problema, se o obreiro se queixa diante do povo, se o obreiro demonstra incredulidade, ele jamais se apresentará diante de Deus aprovado. O obreiro, em primeiro lugar, para ser aprovado, ele precisa demonstrar fé. Em segundo lugar, ele precisa ser um exemplo para os fiéis. O escritor aos Hebreus, escrevendo lá no capítulo 13, no versículo 7, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O obreiro que se apresenta diante de Deus aprovado tem uma maneira de viver recomendável, imitável. O obreiro aprovado diante de Deus é um exemplo para os fiéis. Ele é santo, ele é um homem de oração, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem honesto, ele é um homem conhecedor da palavra, ele é um homem de moral ilibada, de reputação ilibada. Ele é um exemplo dos fiéis. Paulo podia dizer isso, se foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, ele podia dizer isso. Por quê? Porque ele mesmo disse lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A terceira coisa que o obreiro precisa ter para se apresentar diante de Deus aprovado é ter conhecimento da palavra de Deus para poder ensiná-la. Como é que o obreiro pode ensinar a palavra de Deus se ele mesmo não a conhece? É por isso que um dos requisitos para ser separado ao ministério é ser apto para ensinar. E só é apto para ensinar quem aprende. Então o obreiro precisa ser alguém que conhece Bíblia. E hoje nós temos milhares de obreiros que são verdadeiros analfabetos bíblicos. Não conhecem a palavra de Deus e nem querem conhecer. E também aqueles que conhecem um pouco não seguem o que diz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma vergonha a frequência de obreiros na escola bíblica dominical. Os obreiros não vão à escola bíblica dominical. Acham que sabem demais, que por serem obreiros não precisam ir à escola bíblica dominical, que é coisa para membros. Você não está se apresentando diante de Deus como aprovado, porque a palavra de Deus ela é infinita, ela é a própria divindade se revelando ao homem, e não há limite para a palavra de Deus. Salomão, este grande homem sábio, o homem mais sábio que houve sobre a face da terra, fora, logicamente, o Senhor Jesus, ele diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 12, e demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfada da carne. Se não há limites para se fazer livros humanos, como querer pôr limite ao conhecimento de Deus nas Escrituras? O obreiro aprovado é aquele que mostra ser um homem de fé, é aquele que mostra ser um exemplo dos fiéis, e aquele que tem conhecimento, não só teórico, mas prático da palavra de Deus. Como diz o evangelista Luiz Henrique de Almeida Silva, lá de Imperatriz, no Maranhão, um pioneiro das videoaulas aqui na internet, o obreiro precisa ter conhecimento teórico e prático da palavra. Não adianta saber teologia apenas. Ele precisa viver a palavra, colocar a palavra de Deus em prática,
Não ser apenas o pregador, ter nome de pregador, ou pregador de nome, como disse o padre Antônio Vieira, mas ser aquele que prega com a própria vida, que vive a palavra de Deus, que mostra o poder de Deus na sua vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem que se envergonhar. Um obreiro que não é um homem de fé. Um obreiro que não é exemplo dos fiéis. Um obreiro que não conhece a palavra de Deus. Que não tem experiência de vida da palavra de Deus. É uma vergonha para a igreja e para o evangelho. E quantas igrejas hoje estão envergonhadas, escandalizadas, porque seus obreiros, seus ministros não são aprovados diante de Deus. Mas Paulo diz a Timóteo, você deve manejar bem a palavra da verdade. E o que é manejar bem a palavra da verdade? Nós colocamos aí em nosso esboço um sermão, um trecho do sermão do príncipe dos pregadores britânicos, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz o que é manejar bem a palavra da verdade. Ele diz que, em primeiro lugar, manejar bem a palavra da verdade é pregar contra o pecado. A palavra de Deus, diz Spurgeon, é a espada do Espírito. E ninguém pode brincar com a espada. Espada não é uma arma de brinquedo. A espada, ela é usada para ferir. A espada, ela é usada para matar. A espada, ela é usada para cortar. E diz Spurgeon, o ministro de Jesus Cristo, ele deve usar a espada para ferir os seus ouvintes, cortar, matar o pecado, a velha natureza. Ele tem que pregar contra o pecado. O obreiro, ele tem que mostrar ao mundo que o pecado leva à perdição, que os homens são pecadores e que por isso precisam se arrepender dos seus pecados para terem a vida eterna. Precisam abandonar a sua vida velha e se constituírem em novas criaturas, nascerem de novo. O homem velho, o homem pecador, a carne, o velho eu, deve morrer, ser mortificado, para que nasça uma nova criatura em Cristo Jesus, que agrade a Deus e que viva em santidade, separado do pecado. Manejar bem a palavra da verdade é pregar contra o pecado. E aí os irmãos já veem que muitos hoje que estão por aí não manejam bem a palavra da verdade, porque toleram o pecado, nem falam de pecado, transformam o evangelho em uma ética, em um modelo de comportamento, em uma filosofia, e não falam do pecado, nem pregam contra o pecado. Mas manejar bem a palavra da verdade é pregar contra o pecado. Em segundo lugar, manejar bem a palavra da verdade, diz Spurgeon, é atrair os pecadores para Cristo. Não adianta eu pregar contra o pecado e também pregar contra o pecador. Eu não posso assustar o pecador. Eu não posso causar medo no pecador. Eu não posso afugentar o pecador da presença de Cristo. Eu tenho que trazer o pecador aos pés de Jesus. Por isso eu preciso pregar contra o pecado, mas demonstrar compaixão com o pecador. Ser acolhedor com o pecador. Ser manso com o pecador. Ser amoroso, afetuoso com o pecador, para poder trazê-lo a Cristo. Há muitas pessoas que pregam contra o pecado,
mas acabam insultando o ouvinte, acabam sendo ríspidos com o ouvinte, acabam humilhando o ouvinte, acabam afugentando o ouvinte da presença de Jesus. Manejar bem a palavra da verdade é atrair os pecadores a Cristo. E em terceiro lugar, manejar bem a palavra da verdade é fazer com que aqueles que crerem em Jesus, os salvos, sejam vigilantes e vivam em santidade, em santificação. É pregar a santificação e pregar a necessidade da vigilância por causa da iminência da volta de Jesus. Quem maneja bem a palavra da verdade mantém os crentes vigilantes e em santificação. São duas mensagens que sumiram dos nossos púlpitos. A mensagem da santificação e a mensagem da volta de Jesus, que nos leva à vigilância. Mas Jesus, ao orar por nós, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O escritor aos Hebreus diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. No Apocalipse, João escreve: quem é santo, santifique-se ainda. Há uma necessidade da mensagem da santificação estar presente no ensino da palavra que o ministro do Evangelho fizer na igreja local. E a mensagem da vigilância. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus diz também: e as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. Existe um hino que diz: vigiar é ordem santa. Certamente cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, disse o Senhor Jesus. A última oração da Bíblia é: ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz Maranata, quer dizer vem, Senhor Jesus. Nós precisamos estar vigilantes, porque Jesus pode vir a qualquer momento. E esta mensagem tem que ser pregada nas igrejas locais. Faz parte do bom manejo da palavra da verdade. Então, manejar bem a palavra da verdade é pregar contra o pecado, é atrair os pecadores a Cristo e é fazer com que os salvos sejam vigilantes e busquem a santificação. Por isso, Timóteo deveria evitar os falatórios profanos que só produzem maior intimidade. Paulo diz: Timóteo, não entre em contendas de palavras com os hereges, em polêmicas que só levam a escândalo, e deixe de lado aquilo que não contribui para a saúde espiritual da igreja. Deixa de lado os falatórios profanos, evite os comentários, as fofocas, evite os embates político-partidários, evite comentar sobre as futilidades do mundo. Quantas pessoas estão hoje usando os púlpitos única e exclusivamente para falar das coisas desta vida, para falar da Bolsa de Valores, para falar da crise, para falar dos crimes horríveis que têm sido cometidos, para reclamar da vida. Irmãos, evitemos estas coisas, falamos do que é necessário, manejemos bem a palavra da verdade. Paulo dá um exemplo de uma heresia que tinha que ser combatida na igreja de Éfeso. Era a heresia dada por Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto, eles estavam pregando que a ressurreição já tinha sido feita, era uma ressurreição espiritual.
Eles não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo diz, olha, eles se desviaram da verdade. Combate isto. Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Jesus. Isto é uma heresia. Por quê? O que nos impele, diz Paulo, a pregar o Evangelho é a ressurreição de Cristo. E se eu nego a ressurreição de Cristo, eu simplesmente estou negando o Evangelho. É por isso que o Espiritismo, dito cristão, de cristão nada tem. Porque o Espírita nega a ressurreição de Cristo. É uma falsa doutrina. Nós não podemos negar a ressurreição do Senhor. Hoje há muitos teólogos, ditos cristãos, os teólogos liberais, que dizem que a ressurreição de Cristo é um mito, uma lenda. Irmãos, nos afastemos disso. A ressurreição foi verdadeira, foi o corpo de Jesus que ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão corporalmente, num corpo glorificado, no dia do arrebatamento da igreja. Não permitamos jamais que a doutrina seja distorcida. Mas Timóteo não precisava ficar apavorado, porque Paulo diz, apesar das heresias, a igreja nunca será atingida pelo mal. Ele diz, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A igreja, o povo de Deus, que é esse fundamento de Deus, ele fica firme. Os falsos mestres virão, se infiltrarão na igreja local, mas aqueles que se vivem em santidade, aqueles que estão em comunhão com Deus, não serão atingidos pelos falsos ensinos, não serão enganados. Os falsos ensinos aumentam nestes nossos dias, mas não é possível enganar aqueles que são fiéis ao Senhor, os escolhidos. Jesus disse no seu sermão escatológico que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos, mas eles não serão enganados. E aqui, quando nós falamos em escolhidos, não estamos falando em predestinados, estamos falando naqueles que se mantiverem fiéis, naqueles que se apartarem da iniquidade. Olha bem, o Senhor conhece os que são seus. Quem são seus? Aqueles que se apartam da iniquidade. Proferir o nome de Cristo não é falar o nome de Cristo de boca, mas é viver separado do pecado. Jesus ensinou isto muito claramente lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem é o escolhido de Deus? É aquele que não peca, que está separado do pecado. Não adianta ter o nome de cristão e viver em pecado. Pode até falar o nome de Deus, mas ele se perderá. É Jesus quem diz. E aqui Paulo repete: Timóteo, não fique preocupado. As heresias não irão destruir aqueles que vivem em santidade. Por isso, pregue a santidade, viva a santidade, seja exemplo de santidade. E os crentes viverão separados do pecado, e por isso não serão enganados pelos falsos mestres. Mas não se esqueça, na igreja local, a igreja espiritual, ela é de santos, de pessoas que se afastam da iniquidade e que se mantêm firmes
Mas na igreja local, que é um grupo social, nós temos tanto vasos de honra como vasos de desonra. Numa grande casa, diz Paulo a Timóteo, existem vasos de honra e vasos de desonra. Na nossa casa, nós temos um vaso sanitário que é usado para depósito dos nossos excrementos, e nós temos copos de cristal que são usados nas grandes festas, nas grandes ocasiões, para colocar ali algum iguaí, algum suco especial, alguma bebida especial. Na igreja local, nós temos vasos de honra que são idôneos e preparados para toda boa obra, porque são vasos de barro, mas que têm em si o Espírito Santo, algo excelente. E nós temos também vasos de desonra, que são instrumentos do escândalo, instrumentos de vergonha, porque vivem em pecado. E nada do que está coberto deixará de ser revelado na igreja local. O ministro tem que saber que na igreja local, que é um grupo social humano, existem pessoas salvas e existem falsos crentes que não se apartaram do pecado e que estão ali para serem vasos de desonra. E neste particular, nós devemos lembrar aos irmãos que para ser preparado para toda boa obra, eu preciso ser vaso de honra. E é por isso que muitas igrejas locais hoje não têm nenhuma obra de Deus. Não estão evangelizando, não estão ensinando a palavra aos crentes. São apenas um clube social, porque estão mortos, estão como a igreja de Sardo. Tem nome de que vivem, mas estão mortos. E estão mortos por quê? Como a igreja de Sardo. Estão mortos porque contaminaram as suas vestes, porque não vivem em santidade. Você quer fazer a obra de Deus? Precisa ser um vaso para a honra. E para ser um vaso para a honra, você precisa se santificar. É o que disse o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu preciso primeiro me santificar para poder fazer a obra de Deus. Eu preciso ser um vaso para a honra, e esse vaso para a honra está preparado para toda boa obra. Nós colocamos aí em nosso esboço uma passagem de Charles Finney, o grande avivalista do segundo grande avivamento nos Estados Unidos. Finney fala o que é um avivamento. E a igreja precisa hoje de avivamento. Para fazer a obra de Deus, em primeiro lugar, é preciso converter os falsos irmãos. É preciso que os falsos irmãos se arrependam dos seus pecados, voltem a ter comunhão com Deus. Aí a obra de Deus irá crescer. Aí a obra de Deus irá ser realizada nas igrejas locais. E Paulo diz, a santificação tem que começar pelo ministro. E é por isso que ele diz para Timóteo, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Timóteo, purifica você primeiro. Você tem que ser o primeiro vaso para a honra. Por isso, foge da carnalidade, foge das paixões da carne, segue a justiça, a caridade, a fé, a mansidão. E para terminarmos, Paulo diz, Timóteo, você sendo um vaso para a honra, você tem que ter equilíbrio para fazer a obra de Deus. Em primeiro lugar, se santificando.
Aí você terá a condição de se santificar a Cristo em seu coração, de responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em você. E aí você deve ser equilibrado. Você deve resistir aos hereges, não deixar que eles ensinem a falsa doutrina dentro da igreja. E por isso você deve excluí-los, você deve discipliná-los. Mas você não pode deixar de tentar ganhá-los. Porque pastor não é para perder almas, não é para jogar almas fora, é para levá-las à presença de Jesus. E é por isso que Timóteo tinha que ter equilíbrio. Ele não poderia debater, discutir, entrar em questões loucas que só produzem impiedade, que produzem contenda. Ele não deveria entrar em contenda com os hereges. Porque se ele entrasse em contenda com os hereges, ele estaria usando um método carnal. Mas ele é um homem espiritual. Mas ele também não pode desistir dos hereges, abandonar os hereges. Ele teria de tentar trazê-los de volta para a igreja. É o que Paulo diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. O pastor não pode permitir que o falso irmão permaneça em comunhão com a igreja. Deve discipliná-lo. Não deve permitir que heresias sejam pregadas dentro da igreja. Mas ele não deve abandonar o disciplinado. A disciplina é um remédio, não é um veneno. Ele deve, com mansidão, sem usar métodos carnais, tentar convencer, ensinando a palavra, com mansidão, mas sem ira, sem entrar em contenda, em luta, em briga, em confusão, trazer de volta aquele que se desviou da fé. Ele deve evitar os debates e as contendas, mas nunca desistir de trazer o desviado da fé de volta para a igreja. E é nesse ponto que nós terminamos a nossa aula com uma citação aqui de Charles Spurgeon, de novo, príncipe dos pregadores britânicos. Ele diz o seguinte a respeito deste equilíbrio que deve ter o homem de Deus. Temos aqui previsto, então, o dever do ministro cristão e o dever de cada cristão também. Vamos buscar, na santa graça do Espírito, realizá-lo, sendo ao mesmo tempo firme e suave, amando de coração e ainda sendo honestos com a verdade de Deus, como Jesus foi. O obreiro não pode abrir mão da verdade. Não pode admitir que a mentira seja pregada na igreja local. Quando aquele que prega mentira resiste, não se arrepende, ele deve excluí-lo da comunhão da igreja local. Mas com mansidão, com amor, deve ir ao encontro desta ovelha desgarrada. Deve pregar-lhe a palavra. Deve demonstrar-lhe amor. Porque pode ser que ela se arrependa e retorne ao rebanho do Senhor. Amém?